Muito boa noite, caríssimos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Convido a todos nesse momento a fechar os olhos, abrir o coração e elevar o pensamento a Deus. E então orar. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear ao bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém faça aquilo que não desejamos que façamos a nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Hoje faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, Instruções dos Espíritos, Perdão das ofensas, item 14. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras que Jesus, que mais deve atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as de oração, da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites, perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que os torna invulneráveis contra o ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brandos e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que o seu perdão desce para pagar as tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai a vós mesma, perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor. Daí porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, está voltado sempre para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos como tendes necessidade que eles vos perdoem. Se os seus atos vos forem pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o método do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum se relevar os erros de vossos irmãos, se eles não houvessem feito senão ofensas leves. Espíritas, não ouvidais jamais de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas,
Sede, pois, olvidai o mal de que vos pode fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou nesse caminho, dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode, cada noite adormecer dizendo: nada tenha contra o meu próximo. No Evangelho de hoje, vamos refletir sobre o perdão das ofensas. E o mais importante é entender que o maior beneficiado é quem consegue perdoar. Pois quem perdoa recebe as bênçãos de Deus e a paz interior é harmonizada diante do irmão que recebeu o nosso perdão. Em relação às palavras de Jesus sobre a quantidade que devemos perdoar, ele nos ensina que o perdão deve ser sem limites, infinito, que sejamos brandos e humildes de coração, que todas as vezes que fomos ofendidos, é correto perdoar. E é desta maneira que nós almejamos o perdão do próximo e principalmente o perdão de Deus para conosco. O perdão está presente nas leis divinas e mais específico na lei do amor, pois o amor nos fortalece e permite que possamos perdoar sempre, permitindo que sejamos indulgentes, caridosos, generosos para com nossos irmãos. Na oração, o Pai Nosso, Jesus nos diz: perdoai aos vossos irmãos, como precisas que eles vos perdoem. Meus irmãos e irmãs, quando formos mais evoluídos, vamos compreender que o perdão nos liberta, tornando os nossos corações leves e felizes. Os ensinamentos evangélicos fortalecem nossa moral na intimidade e vamos levando a palavra associada às atitudes, porque o perdão não deve acontecer apenas nas palavras, mas principalmente nos nossos atos. Quem aprendeu a perdoar tem um coração manso e sem ressentimentos, pois é desta maneira que Deus aguarda a nossa reforma íntima. É importante entender que são características dos espíritos superiores, que nós vamos seguindo em busca desta grande mudança em nossos corações, pois ainda estamos aprendendo a perdoar. E o texto do Evangelho de hoje nos ensina que é feliz aquele que todas as noites, antes de dormir, pode dizer: nada tenho contra o meu próximo. Meus irmãos e irmãs, que cada um de nós possamos ser mais indulgentes para que os conflitos sejam esquecidos com a leveza dos nossos pensamentos. Que assim seja. Caríssimos irmãos, e agora, após esse evangelho, com o nosso coração grato e reconfortado pelas palavras e ensinamentos desse evangelho, pedimos auxílio
a corrente médica de Dr. Bezerra de Menezes e também dos anjos e espíritos mensageiros que coloque nesta água o remédio necessário para a cura e restabelecimento da nossa saúde, seja do nosso corpo físico, do nosso espírito, do nosso psicológico. Que ao tomá-la, possamos nos encher de coragem, de fé e perseverança no caminho do bem e na prática dos ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus. Que assim seja.